Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 23 de novembro, é aniversário das cidades de Vilhena, em Rondônia, Poço Redondo, em Sergipe, Rochedo, em Mato Grosso do Sul e Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do engenheiro eletricista e do combate ao câncer infantil. Aí me lembro lá dos meus tempos de repórter, fazendo reportagens no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, no Rio, com crianças. É sempre um assunto delicado, mas que importante, uma data legal para a gente pensar nesse combate ao câncer infantil. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Bom dia e boa semana a todos, né? Estamos começando o final do ano já, que o ano já acabou quase. Não, ainda tem eleição municipal, ainda tem muita coisa, gente. O ano teve tanta coisa, mas pelo menos andou rápido, parece. Ó, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos o nosso Twitter oficial, nosso Instagram oficial, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. Vamos ao assunto de hoje. O assunto é eleições municipais. O segundo turno é no próximo domingo, hein? Vamos analisar quem tem mais chance de vitória, como fica o cenário político regional e, claro, nacional também. Aqui no estúdio está Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200. Gabriel, muitíssimo obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho vamos falar de eleições e um pouquinho do Instituto também, que faz um trabalho tão legal. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia, Lacombe, Silvio e Amanda. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, pelo telão teremos a participação do deputado federal pelo Paraná, Paulo Eduardo Martins, e ainda vamos ter uma entrevista especial com o prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis, atual vice-prefeito. 11h48, horário de Brasília. Antes da entrevista especial com o prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis, vamos começar o nosso papo aqui pela bancada, recebendo Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200. Gabriel, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho sobre o Instituto e olhando o resultado das eleições, né, do primeiro turno. A gente não tem um partido conservador, realmente conservador, a gente tem ali, né, vários partidos defendendo mais a direita, mas falta esse partido conservador. De que maneira você analisa essas eleições, o primeiro turno, a composição dos partidos e fala um pouquinho do Instituto Brasil 200 para as pessoas que não conhecem ainda o trabalho tão legal? Perfeito, Lacombe. O papel do Instituto Brasil 200 é exatamente ajudar nessa organização da direita. Se a gente vê o que aconteceu nas eleições municipais desse ano, fica muito claro que a direita, como movimento político, está totalmente desestruturada no Brasil, né? A direita, até pouquíssimo tempo atrás, não existia. A esquerda está há 30 anos fazendo essa construção em diversas frentes diferentes, e você tem o Centrão, que sempre comandou o Brasil, né? Desde a redemocratização, o Centrão sempre esteve no poder. Então você tem essas forças, você tem a força do Bolsonaro, que aconteceu em 2018, que foi um fenômeno jamais visto antes na história do Brasil. Foi uma junção de opiniões que tinham a ver com valores. Então, Bolsonaro falou em Deus, falou em defesa da família, falou em combater a criminalidade. Então, foi uma eleição baseada em valores. Então, o fenômeno Bolsonaro, em 2018, traduziu os valores conservadores que estão presentes na maior parte da população brasileira. A maior parte dos brasileiros são conservadores e o Bolsonaro conseguiu traduzir isso em seu discurso para angariar a vitória nas eleições de 2018. Chegou 2020 e a direita não se preparou, não se estruturou, não tem partido político, né? Ficou um negócio totalmente pulverizado com a saída do Bolsonaro do PSL. Não existe nenhum partido conservador, como você citou. A gente tem vários partidos de esquerda, vários partidos de centro e não existe um sequer partido legitimamente de direita no Brasil. Então, o resultado veio nas urnas desse ano. A gente viu um enfraquecimento, de certa forma, da direita, apesar de vários candidatos bolsonaristas terem se elegido. O capitão Wagner foi para o segundo turno em Fortaleza, embora esteja um pouco difícil para ele o cenário lá. A gente teve, por exemplo, o Nicolas Ferreira em BH, que foi o segundo vereador mais votado, Carmelo Neto em Fortaleza também. Então, candidatos que se declararam bolsonaristas foram eleitos, mas ficou uma eleição muito pulverizada. Então, a direita precisa se organizar e se estruturar, ter estratégias novas, formar novos quadros para conseguir disputar em condições de igualdade com a esquerda e com o centro, principalmente agora visando 2022.
Olha, já temos aqui no nosso telão, já nosso sinal fechado com o prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis, a quem agradeço muito pela participação. Prefeito, parabéns pela eleição tão expressiva. Eu vou passar a palavra aqui, já que fiz a primeira pergunta para o Gabriel Kanner aqui no estúdio, para a Amanda e para o Silvio, quem faz a primeira pergunta para o prefeito eleito. Prefeito, parabéns, seja muito bem-vindo, é a Amanda. Bom dia ao senhor, obrigada pela participação na Opinião no Ar. Eu acho que eu gostaria de continuar, não sei se o senhor ouviu a resposta do Gabriel Kanner, mas eu acho que eu gostaria de continuar nessa mesma toada, perguntar para o senhor qual foi o grande recado das urnas em 2020. Analistas fizeram a leitura que depois daquela eleição dos extremos, da antipolítica, da direita, de mais truculência de 2016 e 2018, você tem uma eleição de mais moderação, equilíbrio, privilegiando os partidos de centro e a política tradicional, com muitos prefeitos reeleitos ou em vias de reeleição participando do segundo turno com boas chances. Na sua opinião, qual é a leitura que o senhor faz das eleições de 2020? Qual o grande recado? Bom dia, Amanda. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os telespectadores da Rede TV. É uma alegria participar desse bate-papo com vocês. Eu acho, Amanda, que o grande recado das urnas, até porque o país, os estados e as cidades já tiveram as oportunidades de serem governados praticamente por todas as correntes políticas. Talvez só a extrema esquerda ainda não tenha chegado ao poder. Mas depois desse tempo, até do governo Bolsonaro, de outros outsiders que surgiram aí Brasil afora, o recado das urnas, na minha opinião, é o seguinte: é quem dá mais resultado, quem consegue fazer mais entregas, quem tem capacidade de planejar uma gestão e com prazos, metas definidos e fazendo uma gestão de qualidade. A gente diz sempre aqui que a melhor forma de fazer política é fazendo gestão, é mudando e transformando de verdade a vida das pessoas. E isso ficou claro nas urnas, quando prefeitos que estavam bem avaliados conseguiram se reeleger logo no primeiro turno. No meu caso aqui em Salvador, nós tínhamos a gestão melhor avaliada do Brasil. E as urnas confirmou isso. Então, a nossa vitória no último domingo representou a confirmação de uma gestão que vinha dando certo e que as pessoas queriam ver a cidade avançando. Então, eu acho que as questões ideológicas, é óbvio que tem princípios, valores, até ideologias que cada partido prega, que cada corrente defende, mas as pessoas estão preocupadas mais assim, de quem é que no exercício do poder tem maior capacidade, pode mudar para melhor a nossa vida. Então, eu acho que as urnas deu esse recado. Pelo menos no nosso partido isso se confirmou e eu estou vendo isso nas principais capitais do Brasil. Muito bem. Prefeito, também aqui parabenizo pela sua vitória. A sua vitória é a continuidade de um projeto erguido pelo ACM Neto, pelo ex-prefeito, agora o senhor vai sucedê-lo, e que também dirige o Democratas. Porém, é uma vitória, mais uma vez, muito expressiva, porque a gente está falando do maior colégio eleitoral do Nordeste, né? O senhor acha que, de alguma forma, o eleitor nordestino entendeu que o PT, que a esquerda, não detém o monopólio de cuidar da população mais carente, de alguma forma? Eu acho que sim. Veja, Salvador é praticamente a única cidade do Nordeste que não está um partido de esquerda governando, ou do PT ou dos seus aliados, né? Então, aqui na Bahia especificamente, nós temos um governador do PT que é bem avaliado administrativamente e um prefeito extremamente bem avaliado. Então, aqui nunca teve margem para soluções fora da política. As soluções aqui sempre foram dentro da política. E foi com esse perfil que o meu nome surgiu. Então, eu comecei lá atrás como estagiário na Câmara Municipal, fui deputado 2 vezes secretário dessa gestão e vice-prefeito. Então, a consequência natural, o passo seguinte era ser prefeito. E o nosso nome era que estava mais identificado com a gestão. Então, efetivamente, o Democratas ocupou posições de destaque no Brasil. O trabalho que o prefeito ACM Neto fez como presidente do partido já levou a vitória em 3 capitais. Muito provavelmente a gente vai conseguir a vitória no Rio de Janeiro e ainda tem aí a possibilidade do Macapá, que as eleições foram adiadas. Então, há um fortalecimento do partido. E aqui no Nordeste, não tenha dúvidas que nós somos um palco de resistência
à esquerda. E de que forma nós estamos resistindo? Com políticas públicas eficientes. Aqui nós investimos 80% dos recursos nas áreas mais pobres, mais carentes da cidade. Foi onde eu tive as votações mais expressivas, apesar dos nossos adversários querendo ser o pai dos pobres, né, ter essa paternidade, dizer que a gente trabalha mais que os ricos, o que não é verdade. E as urnas confirmaram isso. Então, o que é que as pessoas querem? Cuidar de gente, cuidar de quem mais precisa, é fazer a educação avançar, como nós fizemos em Salvador, que era a pior do Brasil, e hoje já passamos 12 capitais. Tínhamos a pior atenção básica do Brasil, já superamos diversas capitais, saímos de 18, chegando agora a 60% de cobertura. Fizemos um primeiro hospital municipal, investimos muito na área social, com programas que viraram cases de sucesso, como o programa Morar Melhor e o programa Primeiro Passo. Gestão fiscal eficiente, primeiro lugar no Brasil, mantendo aquela regra de ouro da gestão, que é o equilíbrio fiscal, gastando menos e arrecadando mais, investindo, fazendo investimentos na cidade. Hoje, graças a esse trabalho, Salvador tem uma outra cara. Então, a gente está mostrando que é possível fazer renovação política, o novo que tanto que se fala na política. Eu acho que tanto o prefeito ACM Neto como nós representamos esse perfil que a população quer da nova política e com resultados, com dados concretos, mudando e transformando de verdade a vida da cidade. Prefeito, o resultado do DEM na Bahia é realmente muito bom. De um modo geral, o partido cresceu muito no Brasil, né? A gente conversou na sexta-feira com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e ele falava que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, ele se aproximou muito dos partidos de esquerda. Provavelmente ele vai ser, digamos, uma oposição na Câmara, aliado aos partidos de esquerda. O presidente do DEM nacional é o ACM Neto, atual prefeito, a quem o senhor sucederá. Afinal, quem é o DEM? Que partido é esse que surge agora a partir das eleições municipais? O DEM é a favor do Brasil. O DEM atua na Câmara e no Senado com independência, sempre votando as matérias que são importantes para o país e tendo autonomia, liberdade para expor seus pontos de vista e se posicionar contrário ao que nós não acreditamos. Esse é o DEM. É o DEM que, com a posição clara que sempre teve no campo da oposição, em todos os anos que o PT governou o país, resistiu, fomos o partido que mais fizemos oposição, e com a chegada de Bolsonaro, desde o primeiro momento, nós dissemos, vamos ter uma posição independente. Mesmo quando tínhamos 3 ministros, agora temos 2, a posição de nosso partido é respeitada. Então, o presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre, conduz com toda a responsabilidade. Tanto que matérias importantes como a reforma da Previdência, nosso partido apoiou, porque todos defendiam a reforma. Inclusive o PT, quando era governo, defendia a reforma política. E aí muda de posição, vai para o campo da oposição e aí passa a ser contrário. Nós não fazemos a política do quanto pior, melhor. Nós fazemos uma política a favor do país. Então, as pessoas sabem identificar isso. Essa pessoa ela tinha uma opinião de uma forma até tal dia. E agora mudou? Hoje as pessoas conseguem fazer esse juízo de valor. E foi justamente por isso que nós aprovamos a reforma da Previdência de Lula, aprovamos a reforma da Previdência de Dilma, porque era bom para o país. Então, o presidente Jair Bolsonaro vai contar com o nosso partido, com o nosso apoio, e tudo que for bom para o país. Amanda. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto, falando dessa segunda onda ou continuação da primeira onda da Covid-19, o número de casos e mortes subiu em Salvador, a ocupação de leitos de UTI também chegou a 62%, o último número que eu vi foi no sábado. O ACM Neto mandou reabrir 30 leitos de UTI e o secretário de Saúde alertou que os soteropolitanos precisam ficar atentos porque a pandemia não acabou. Primeiro, como o senhor vê essa situação, se o senhor está preocupado e se essa situação se agravar, um novo fechamento de comércios e serviços pode ser necessário, eventualmente, em Salvador? Veja, Amanda, desde o início aqui, qual foi a estratégia nossa? Do isolamento parcial. Quais foram os 2 grandes méritos de Salvador quando comparados às outras capitais do Brasil? Primeiro, nós não esperamos a pandemia chegar para adotar as medidas de isolamento social. E segundo, nós viabilizamos uma estrutura de saúde que, graças a esse trabalho que foi feito, toda pessoa que precisou de atendimento médico em nossa cidade, ela teve. Em nenhum momento aqui nós tivemos colapso na rede de saúde.
Em nenhum momento aqui nós precisamos adotar lockdown, nem toque de recolher. Então, essa estratégia vem dando certo até aqui. Qual o problema agora? É um relaxamento natural que está tendo da população que acha que estamos livres da pandemia, quando nós não estamos livres. Então, nós estamos chamando a atenção da necessidade de usar máscara, da necessidade de evitar aglomerações, da gente seguir com todos os protocolos. Nós já avançamos aqui na liberação de diversas atividades, praticamente aqui, só ainda não retornaram às aulas, mas todos os outros serviços, com os protocolos, com as limitações de horário, de funcionamento, com distanciamento, nós já liberamos. Nós temos um problema grande, que é o setor de eventos, que é, digamos assim, Salvador, toda a sua estratégia de promoção, desde a sua existência, é pautada nos grandes eventos. Então, esse segmento está fortemente impactado, mas nós estamos definindo protocolos para a retomada desses eventos. É óbvio que vai depender das condições sanitárias. O carnaval, que eu sei que sempre é uma pergunta frequente, semana passada nós nos reunimos na quinta-feira com todos os atores do carnaval e estamos finalizando as últimas conversas e na quarta-feira vamos anunciar a nossa posição. Então, eu estou trabalhando, o prefeito também, estamos já mobilizando novamente a estrutura de saúde, fazendo uma comunicação forte, tentando conscientizar as pessoas que nós não estamos livres da pandemia, que há um risco, sim, de ela voltar com intensidade maior, que seria a segunda onda, mas nós vamos fazer de tudo para evitar que nós temos que adotar medidas mais duras de isolamento social. Mas, para isso, precisa ter a conscientização das pessoas. Então, por exemplo, não dá para ter aglomerações nas praias, não dá para estar tendo eventos com aglomerações. Esse final de semana tiveram barzinhos que estão nas ruas, que tiveram aglomerações. No domingo nós fizemos as interdições. Nós estamos aqui monitorando de forma permanente para evitar e para que ocorra a segunda onda. Muito bom. Fazer programa ao vivo é assim, né? A minha pergunta era justamente sobre isso. O prefeito já respondeu em relação às estratégias para o carnaval e também, evidentemente, sobre o turismo, já que Salvador é uma cidade que vive muito em função do turismo, uma importantíssima fonte de receita. Então, vou voltar para a política, então, prefeito, já que o senhor já respondeu a minha pergunta antecipadamente. Muito provavelmente, o trio de partidos DEM, PSDB e MDB, que estão juntos em diversas praças, em diversas capitais, deve fazer o maior número de capitais. 12 de 26, isso tudo a se confirmar no domingo, com a vitória, no caso do seu partido, a provável vitória no Rio de Janeiro. E tudo isso passa por um projeto de construção para 2022, evidentemente com o governador de São Paulo, João Dória, como um potencial candidato na eleição presidencial. Eu queria saber a avaliação do senhor sobre isso, sobre esse projeto, se de fato esses três partidos estão juntos para tentar chegar à presidência da República. Veja, a gente sempre diz que é cada dia com sua agonia. Então nós ainda estamos vencendo 2020, para depois pensar em 22. Então, sei, é natural, a imprensa já está, quando passa uma eleição, já está pensando na outra. Efetivamente, agora nós estamos pensando em gestão, em trabalho. Foi aquilo que eu disse lá atrás. A melhor forma de fazer política é fazendo gestão. Mas não tenho dúvidas que o diálogo vai ser permanente. O prefeito ACM Neto, na condição de presidente nacional democratas, e agora com a liberdade maior, porque não vai estar mais preso às amarras administrativas aqui da gestão, ao dia a dia da cidade, não vai ter que tocar mais esse dia a dia. A gente vai fazer esse trabalho. Ele vai estar dialogando. O PSDB, o MDB e diversos outros partidos são aliados que a gente conversa bem. Não tenha dúvidas que nós temos que construir um projeto para 2022. Você perguntar, Bruno, descarta a possibilidade de marchar com o Bolsonaro? Não, não descarto. Mas pode surgir um outro projeto? Pode surgir. A gente tem sempre um adversário em comum, que é o PT. Esse é mais difícil o entendimento, por questões locais e por pensamentos diferentes da forma de fazer gestão. Então, isso dificulta uma aproximação com o PT, mas acho que com todas as outras correntes. Você vê aí o presidente Rodrigo Maia se relaciona muito bem com todas as outras correntes políticas. A gente pode, sim, formar
um grande conjunto de forças e, a partir desse conjunto de forças, ter um nome que possa unificar o país, que esteja livre de posições extremas. A gente diz sempre que a grande capacidade de fazer uma gestão avançar é reunir os opostos, é construir as convergências. E quando você constrói as convergências no campo político, tem os resultados no campo administrativo. Então pode sim, João Dória é um nome, mas existem outros nomes colocados, podem surgir outros nomes, e com muita responsabilidade, acho que no momento certo, né? É muito cedo para falar ainda de 22, mas no momento certo, esses partidos todos irão apresentar uma melhor alternativa para o Brasil, pode ter certeza. Prefeito, o DEM na Bahia, o senhor tem uma aliança política ampla, o senhor está apoiando, o senhor tem uma ligação com o MDB, né, está apoiando os candidatos a prefeito do MDB em cidades importantes na Bahia, Feira de Santana, Vitória da Conquista, o senhor já falou um pouquinho da relação com o governo federal, mas e a relação com o governo do Estado? A ACM Neto tem uma relação boa também com o governador, com o Rui Costa do PT, mas o senhor mantém então essa aliança política fechada para o bem de Salvador, como é que são essas negociações? Veja que nós somos adversários do PT, né? Isso ficou claro em todas as últimas eleições. Mas nós sempre mantivemos a melhor relação institucional possível, que é o que eu irei fazer. Principalmente no enfrentamento da pandemia, a Prefeitura e o Governo do Estado tiveram que se aliar para enfrentar esse adversário perigosíssimo. E foi muito por fruto dessa aliança, deixando de lado as questões políticas partidárias, que nós conseguimos passar pelo momento crítico da pandemia, tendo menores consequências que outros lugares. Então, sempre que tiver em jogo o interesse da cidade, ele irá prevalecer em relação a qualquer outro interesse. Eu saberei construir as pontes, seja com o governo do Estado, seja com o governo federal, para garantir direitos da cidade. O que é que a gente diz sempre aqui? Eu tenho um conjunto de projetos, de programas, de ações que eu vou levar tanto ao governador, tanto ao presidente. São problemas comuns nossos e que precisam da energia de todos e espero poder contar com o apoio deles. Mas também não vou ficar transferindo responsabilidades, apontando justificativas ou culpados. Hoje, graças ao trabalho que nós fizemos aqui em Salvador, nós andamos com as próprias pernas. Salvador não precisa mais do governo A, B, C ou D para resolver os seus problemas. Nós resolvemos nossos problemas do dia a dia da cidade com a gestão eficiente que nós fizemos. Inclusive, tendo a capacidade de realizar sonhos antigos, tirar projetos importantes do papel, seja com recursos próprios, seja com operações de crédito que nós viabilizamos junto a organismos internacionais. Então, essa mesma metodologia eu vou manter. E procurarei ter com os dois a melhor relação possível e vou pedir o apoio deles. É um direito da cidade. Prefeito, muitíssimo obrigado pela sua participação. Sucesso aí à frente de Salvador, uma capital tão importante no Brasil. É o que todos nós aqui do Opinião no Ar desejamos ao senhor e até uma próxima. Muito obrigado, Ernesto, Silvio, Amanda. Um grande abraço a todos os telespectadores da Opinião no Ar. Sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Conversamos então com Bruno Reis, prefeito eleito de Salvador. Daqui a pouquinho a gente continua a conversa sobre eleições de olho no segundo turno e mais à frente também. 12:12, horário de Brasília. A gente continua falando de eleições. Domingo que vem tem segundo turno. Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil, Brasil 200, está aqui com a gente no Opinião no Ar. Gabriel, vamos olhar um pouquinho para a eleição em São Paulo, né? Só o Dória, o governador, acredita que o PSDB é um partido liberal. O partido, para mim, é um partido de centro-esquerda. Temos lá Bruno Covas, né, à frente nas pesquisas. E o Boulos é um partido de extrema esquerda. Quer dizer, a direita ficou como em São Paulo? A direita não conseguiu construir um candidato para chegar ao segundo turno, né? Todos sabem que o PSDB é um partido de centro-esquerda, né? Apenas algumas pessoas na imprensa, né, se recusam a dizer isso. Mas, como você disse, a gente teve a chegada também de um militante de extrema esquerda no segundo turno, que é o Guilherme Boulos,
que é um rapaz de classe média aqui de São Paulo, que nunca trabalhou na vida, sempre militou, né, nessas pautas sociais, no MTST, e quer ter agora o primeiro emprego da sua vida como prefeito da maior cidade da América Latina. Então isso é muito perigoso. E a gente vê a comunicação que o PSOL está fazendo agora, principalmente conversando com jovens, que é o perfil da maior parte do eleitorado do Boulos, né? Jovens universitários com renda em média acima de 5 salários mínimos. Então, realmente, esse é o público que o Boulos conversa, não é o público da periferia, como ele diz, que conversa, né, que defende. Então, é preocupante esse cenário para o futuro do país. Eu acredito que o Bruno Covas vença as eleições no segundo turno, mas não será fácil e, sem dúvida, Guilherme Boulos será uma das grandes lideranças da esquerda ao longo dos próximos anos. Então, é muito importante que, como falamos anteriormente, que a direita se organize e forme novos quadros para combater essas novas lideranças que estão surgindo, apartadas do lulopetismo. Tudo bem. Você quer fazer a pergunta? O Paulo já está com a gente, o deputado? Ainda não? Nós vamos para o intervalo agora, é isso? Vamos fazer um intervalo agora? Vocês tiram para o ímpar? Na volta, quem ganhar começa perguntando. A gente volta daqui a pouquinho, o intervalo é rápido. 12h20, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. Agora a gente já tem aqui no nosso telão o deputado federal Paulo Eduardo Martins, jornalista também. E quem vai fazer a primeira pergunta para ele, eu agradeço a participação, deputado, Silvio Navarro ganhou o Para o Ímpar. Você começa, Silvio. Bom dia, deputado. Muito se falou aqui, desde o começo do programa, sobre a direita, o papel da direita, mas eu queria fazer uma pergunta sobre o papel da esquerda nessas eleições, com exceção do pessoal da Vila Madalena, do Leblon, meio intelectuais, meio de esquerda, que estão pregando que a esquerda ganhou essa eleição. O que os números mostram é exatamente o contrário. O PT, que em 2012 já teve mais de 630 prefeituras, fez 189. O PCdoB, que já teve 80 prefeituras, fez 46. E o PSOL, que todo mundo, nossa, o PSOL ganhou a eleição. O PSOL fez 4 prefeituras. Mas 100% de aumento, né? Tinha 2. Tinha 2. Pois é. Então, muito se falou sobre a direita, eu queria ouvi-lo em relação à esquerda, a esse fiasco do lulopetismo, e em relação, inclusive, projetando para 2022, como é que você vê alguns atores como o ex-presidente Lula, como o próprio Guilherme Boulos daqui para frente? Bom dia, Silvio, bom dia a todos que estão aí, bom dia aos nossos telespectadores, é um prazer falar com vocês. Essa situação da esquerda, ela é um tanto dicotômica, né? Se analisarmos os números, como você citou, Silvio, a vitória deles não ocorreu, eles perderam prefeituras e isso é uma derrota significante para eles, porque as prefeituras, sobretudo nos municípios pequenos, elas têm uma função muito forte nas campanhas eleitorais, porque muitas pessoas dependem delas. Elas são normalmente as maiores empregadoras dos pequenos municípios. E a esquerda tem programas, tem formas de atuar que marcam as gestões. Então, elas, quando estão nas prefeituras, quando têm as prefeituras, o peso para a esquerda é muito maior do que quando essas prefeituras estão nas mãos do PMDB ou do PSDB para uma eleição majoritária. Mas a tão decantada vitória da esquerda, que muitos setores colocam, eu entendo que é mais uma sensação de vitória, porque eles acabaram encontrando novas referências eleitorais. E eles não estão fazendo esse cálculo sobre prefeituras ou número de vereadores. Por exemplo, a ascensão do Guilherme Boulos como uma referência da esquerda. O Guilherme Boulos, mesmo estando no PSOL, é uma franja do Partido dos Trabalhadores. O PSOL nasceu como uma costela do Partido dos Trabalhadores, foi usado por muito tempo para falar com o eleitorado mais jovem, trabalhar no campo cultural, mas diante da falência, do fracasso do Luiz Inácio Lula da Silva e das lideranças da geração do Lula, puxaram cadeia, tiveram condenações, ficou muito complicado, inclusive para a militância de esquerda, ter o empoderamento moral para defender essa gente. O Guilherme Boulos preenche esse espaço e cria na esquerda uma nova expectativa de poder. E isso certamente lhes dá uma sensação de vitória, pois encontraram um norte.
Bom, a gente pode falar da eleição em São Paulo, temos números, ou Amanda, você faz uma pergunta sobre outro assunto, a gente volta à eleição de São Paulo. Na verdade, só para continuar nesse assunto, aí depois a gente mostra a pesquisa de São Paulo, eu queria uma opinião dos dois, tanto do Gabriel quanto do deputado, sobre o que isso sinaliza as eleições municipais, se elas sinalizam, se é que sinalizam alguma coisa para 2022. O Gabriel tinha feito uma leitura aqui sobre a falta de organização da direita. Em 2018 a gente viu esse bolsonarismo muito claro e ele não se traduziu, essa força política não se traduziu em força eleitoral em 2020, porque não havia partido, não há partido ainda a qual ele pertença, ou porque ele não conseguiu eleger os candidatos a quem ele dedicou seu apoio, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em outras capitais e cidades importantes. E o que isso sinaliza para 2022? Se essa onda de 2016 e 2018, de valores mais conservadores, mais liberais, como o Gabriel tão bem definiu, pode mudar em 2022, ou se essa onda continua? Acho que a gente pode começar com o Gabriel. Gabriel primeiro, então, vamos lá. Perfeito, Amanda. É difícil de comparar esse resultado de 2020 com 2016, porque o bolsonarismo não existia em 2016, né? Não participou das eleições municipais desse ano, do ano. Mas você teve o começo daquela onda antipolítica, né? Com Dória, com Alexandre Calil, ela vai desaguar ali, culminar em 2018. Dória ganhou muito bem aqui no primeiro turno em São Paulo, mas você não tinha o fenômeno Bolsonaro da forma como foi em 2018. Então, mesmo essa comparação é difícil de fazer em relação a 2016. Eu acredito que a gente vai precisar primeiro de um partido político, tá? Nessa indefinição em relação à Aliança pelo Brasil, e ao que parece vai ser difícil de sair esse partido. Então, se não houver essa organização e formação de novos quadros, o que eu vejo é que a velha política, eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas as forças que estão no poder há muito tempo estão se recompondo, estão se fortalecendo e vão continuar muito fortes agora para as eleições de 2022. Se não houver essa organização, definição de estratégia, formação de novas pessoas e trabalho para concretizar um partido político conservador no Brasil, realmente a gente vai ter muitas dificuldades. Deputado. A direita não existe como organização no Brasil desde o fim da UDN. Ali foi o último vestígio de organização na direita. Depois o que houve forças políticas que eram carimbadas como direita, mas até de forma pejorativa, mas que não tinham ali uma base doutrinária, um compromisso ideológico, tampouco a pretensão de organização. Em 2016, o PSDB, por exemplo, venceu em diversas capitais, cidades importantes e entendeu que era, assim, o grande vitorioso para a eleição. Chegou em 2018 e o resultado foi um fracasso retumbante, porque para o PSDB, para esse campo que o PSDB trabalha, as estruturas de prefeitura não fazem tanta diferença quanto fazem para o Partido dos Trabalhadores, conforme eu falei aqui na minha primeira intervenção. E tampouco significa que o eleitorado vai tender a essas forças, porque exatamente elas não têm um valor determinado. São muito mais situações locais, pontuais, votação por exclusão. Então, não significa que o Bolsonaro chega em 2022 com fraqueza porque não teve essas estruturas. Se tivesse, seria melhor, mas não chega a comprometer. Tanto que ele elegeu-se em 2018 sem essa estrutura nenhuma. Bolsonaro disputou pelo PSL simplesmente porque a lei no Brasil determina que você tem que estar afiliado a um partido. Se houvesse candidatura independente, certamente ele teria feito isso. Mas ali ele estava ancorado num fenômeno social que gerou toda uma efervescência na sociedade brasileira, com engajamento espontâneo, e ele conseguiu vencer as eleições. O recado nessas eleições para o não sucesso de candidatos que se declaravam bolsonaristas não é necessariamente um fracasso ou enfraquecimento do Bolsonaro, mas sim um enfraquecimento do bolsonarismo, aquele movimento que fazia com que as pessoas que colassem no Bolsonaro significassem alguma coisa ali já. Agora não, isso não é mais suficiente. Bolsonaro, sim, ainda é muito forte, as pesquisas mostram que ele tem bastante popularidade, mas mimetizar o Bolsonaro não funciona mais. Acho que a grande mensagem dessa eleição foi exatamente isso. Fora a mensagem àquelas pessoas que traíram o presidente, como Joyce Hasselmann, que teve uma votação aqui em São Paulo
na corrida pela prefeitura, muito aquém daquela que ela teve quando foi candidata a deputada federal colada no presidente Bolsonaro. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. 12h30 agora, eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão uma outra eleição, a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. O deputado Paulo Eduardo Martins está aqui com a gente participando. Deputado, a gente recebeu o ministro Fábio Faria das Comunicações, que não deixa de ser um articulador político também do governo Bolsonaro na Câmara, e ele falava que o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, que não será, a gente espera que a Constituição seja respeitada, não será candidato mais, ele se aproxima muito dos partidos de esquerda, né? Então tem esse DEM jogando para esse lado. Como é que o senhor tem acompanhado essas negociações, a formação de um bloco, né, de uma base sólida do presidente da Câmara, na Câmara e no Senado, no Congresso de um modo geral? Como é que andam essas conversas? Nós tivemos fatores aí que alteraram muito o jogo, a formação de novos grupos, que é essa situação de pandemia, com a Câmara trabalhando online, não se reunindo mais. Isso faz com que você construir relações e formar grupos políticos dentro da Câmara fique com muita dificuldade, né? Então congelou um pouco o jogo como ele estava antes. A aventada possibilidade de uma emenda constitucional para permitir uma reeleição na Câmara é um absurdo, é uma irresponsabilidade e sinto que esta aventura perdeu força. O dia que isso acontecer no Brasil, com eleição ilimitada no Poder Legislativo, para a presidência do Poder Legislativo, o que resta de esperança no Brasil, em mim, acaba ali. Porque fica muito difícil mudar as coisas com uma pessoa utilizando o poder para se reeleger, para manter o seu grupo político sob rédea e defender os seus interesses. Isso é nocivo e ninguém com mínimo de responsabilidade política pode sequer cogitar uma possibilidade dessa. E eu noto que isso perdeu força, felizmente, e para o bem do Brasil. Agora, os grupos que vão ali disputar com condição de vencer essa eleição, certamente são grupos tradicionais, exatamente pelo congelamento do movimento político dentro do Poder Legislativo, que eu acabei de citar. Então você tem, com proximidade inclusive ao Palácio do Planalto, né, grupos do Centrão, como o candidato Arthur Lira, ligado do PP, ou o próprio Marcos Pereira, do Republicanos, e o Rodrigo Maia tentando exercer influência, ele que conversa, sim, com os partidos de esquerda, sobretudo com Orlando Silva, é alguém que ele tem uma relação de muita confiança e que acaba sendo um interlocutor dele com muita importância na esquerda para exercer influência e ter algum mando neste jogo. Ocorre que o Rodrigo, por mais que seja o presidente, tenha ali um amplo apoio de partidos, o que o levou à eleição, a iminência do fim do poder, ela também enfraquece. Então, o presidente Rodrigo Maia é um eleitor importante nesse processo, sim. Ele é o determinante? Não mais. Mas ele certamente terá o seu peso nesse jogo. Silvio, se quiser chamar a pesquisa de São Paulo, podemos chamar também, só antes de fazer um parêntese aqui, concordando com o que o deputado falou, porque o Brasil tem 35 partidos políticos, sendo que 33 deles estão representados na Câmara dos Deputados, e isso significa muito pouco, porque as pessoas não saem, não acordam, não acordaram no dia 15, nem vão acordar no dia 29 dizendo assim, não, eu vou lá, vou votar no DEM, eu vou votar no PSDB, eu vou votar no MDB. Não, as pessoas elegem políticos. Esses partidos não significam absolutamente nada a não ser ir lá e pegar um naco do dinheiro público do fundo partidário. Era só esse parêntese que eu totalmente. queria... Aliás, as campanhas, se você for olhar, a gente falou sobre isso já, o nome do partido absolutamente não aparecia. Ninguém na grande maioria dos candidatos simplesmente sumiu com o nome do partido ao qual é ligado. Mas, por outro lado, a estrutura partidária é importante, vai ser importante aquilo que, voltando ao que o Gabriel falou, se você não se organiza em torno de uma estrutura partidária, dificilmente você consegue se eleger. Aconteceu em 2018 com o Jair Bolsonaro? Aconteceu. Mas daqui a quantos anos isso vai acontecer novamente? Nessa onda não vai acontecer. Mas se você então, a história de quase 40 partidos. Não precisa. Não, isso e nem de fundo eleitoral, nem de fundo partidário. Tem partido com nome de time de futebol,
partido que representa absolutamente nada. Mas isso vai diminuir, né? Com a cláusula de barreira. Mas com exceção do PT, talvez do PSOL, que tem características de seita e não exatamente de partido político, ninguém acorda de manhã, no domingo, e fala assim, tô indo pra urna que eu vou votar no partido Silvio, tal, não no são partido... seitas, são partidos ideologia. políticos que existem há muito tempo, fazem parte do espectro político e ideológico. Você pode concordar ou não concordar, mas não são precisamos dar uma seitas. enxugada boa. A gente não sabe o que defende cada um dos partidos. É uma bagunçarada danada. Mas eu vou dar uma notícia... Diga, deputado, antes de eu dar uma notícia boa. Queria fazer uma observação a respeito dessa história partidária, dessa salada partidária. A origem disso aí está no financiamento público, do funcionamento do partido. O financiamento eleitoral ele é recente, está errado, não deveria ser assim também. Mas o financiamento, o fundo partidário, ele faz com que um partido que não tenha nenhuma representação na sociedade, que ninguém queira votar nele, que ninguém preste atenção nele, se ele cumprir os requisitos legais e for reconhecido como um partido, ele tem acesso a um dinheiro. Ou seja, esse fundo ele dá existência artificial a partidos. Por isso que nós temos tantos. Se os partidos fossem financiados exclusivamente pela sociedade, pela liberdade das pessoas fazerem o que quiserem com o seu dinheiro, nós certamente teríamos aí o que eu chamo de darwinismo partidário e só iam sobreviver aqueles que realmente têm algum fundamento. Esse é o caminho. Eu sou autor de PEC nesse sentido e a gente vai ter que discutir isso em breve. Essa realidade não pode continuar. Concordo totalmente. Olha, deixa eu dar uma notícia muito boa para todo mundo que acompanha o Opinião no Ar, para todos nós aqui do programa. Rodrigo Constantino será debatedor fixo aqui do Opinião no Ar, tá? A contratação já foi divulgada, já está circulando aí pela internet. Então, Rodrigo Constantino, muito bem-vindo, estará com a gente aqui diariamente e também em outros projetos da Rede TV. Então, a notícia acabou de ser divulgada, me avisaram aqui, olha, pode dizer, muita alegria que a gente dá essa notícia. Rodrigo Constantino será debatedor fixo aqui do Opinião no Ar. Grande prazer. Seja bem-vindo, né? Bem-vindo. Vai somar ao nosso time. Bem-vindo, meu amigo Rodrigo. Então, a pergunta viria na sequência sobre São Paulo, né? Vamos falar um pouquinho de São Paulo, podemos? A gente tem a pesquisa de São Paulo. No telão? Temos lá, ó, essa é a pesquisa do Instituto Datafolha, creio que a última divulgada. Votos totais, 48% teria Bruno Covas, candidato à reeleição pelo PSDB, contra 35% do Guilherme Boulos, escapou agora do nosso telão. Agora tá no outro monitor. Em votos válidos, 58-42. Gabriel, qual é a sua avaliação? Eu tendo a achar que o Bruno Covas será reeleito no domingo. Silvio, acho que o Bruno Covas será reeleito, acho que o Boulos deve crescer um pouco ainda. Se a gente pegar as pesquisas no Google recentes, o Boulos está tendo praticamente 70% das pesquisas, que hoje é um indicativo importante, então acredito que haverá um crescimento, mas eu não acredito que será o suficiente para eleger Guilherme Boulos. Então, São Paulo deve ficar na mão do PSDB. Com uma composição da Câmara Municipal muito diferente da anterior. O próprio PSOL, o Guilherme Boulos, fez 6 vereadores. É muita coisa. Sem dúvida. E ficar de olho nas abstenções, nos votos brancos, votos nulos. Não sei se o deputado Paulo Eduardo Martins gostaria de falar um pouquinho sobre isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, se a gente for somar lá no primeiro turno abstenções, votos nulos, votos brancos, é mais do que teve o Eduardo Paes, né, que venceu o primeiro turno. Isso é um alerta para a gente de alguma forma? Talvez pudéssemos caminhar também, além da reestruturação partidária, para um voto não obrigatório, né? Que modificações a gente poderia ter, deputado? O voto obrigatório ele é uma agressão à liberdade do cidadão. Tanto o voto obrigatório quanto o financiamento público de campanha. Você obrigar alguém que não quer participar do processo é agressivo. E você obrigar essa pessoa que nem quer participar do processo a financiá-lo é mais agressivo ainda. E mais, quem quer participar e financia via impostos, porque não tem a liberdade para não pagar impostos, ele é bolsonarista e financia um candidato do PSOL. Ou ele é pissolista e acaba financiando um candidato bolsonarista. Então, não há liberdade nas nossas eleições. Só há um pouco de liberdade quando o cara está lá na urna já, e aí ele tem a escolha dos candidatos que foram colocados a ele, né? Por isso que a abstenção tem aumentado, porque as pessoas tomam ciência de que a restrição civil ou a multa cobrada ela é muito pequena e acaba arcando com a multa. Eu prefiro pagar a multa, porque eu não quero escolher isso aí.
que está gerando uma certa crise, levando ou demonstrando uma certa crise de legitimidade das opções que estão sendo colocadas, né? Isso é bastante grave e a gente devia repensar exatamente por isso toda a nossa estrutura e possibilidades eleitorais. 12h41, horário de Brasília. Opinião no ar hoje falando sobre eleições e o deputado Paulo Eduardo Martins falou agora há pouco, Gabriel, sobre o voto obrigatório. Eu dei uma puxada porque eu sou contra o voto obrigatório. Uma verdadeira... Eu detesto quando a festa da democracia. Não é festa da democracia, nós somos obrigados a votar. Seria se nós comparecêssemos em massa sem a obrigatoriedade. Você é contra também o voto obrigatório? Concordo plenamente, Lacombe. Eu sou contra. Você acaba fazendo com que pessoas que não têm o menor interesse no processo democrático tenham que votar. Isso acaba causando todo tipo de distorção em nosso sistema eleitoral. Realmente, as pessoas que se interessam por política, que pesquisam sobre os candidatos, que têm uma opinião formada em relação a seu voto, deveriam ir às urnas e votar. Acredito que seria um sistema muito mais condizente com a realidade, com as ideias que circulam na sociedade brasileira, se o voto não fosse obrigatório. E algo que favorece historicamente a cooptação também, né? Sem dúvida, a compra de votos, troca de votos por cesta básica e por aí vai, que ainda continua acontecendo nos rincões do país, não temos dúvida. Infelizmente. Vimos pesquisa de São Paulo, vamos dar uma olhadinha agora na pesquisa para o segundo turno no Rio de Janeiro. A gente tem Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Eduardo Paes, que já foi prefeito do Rio 2 vezes, foi derrotado nas eleições para governo do estado. E Marcelo Crivella, que é o atual prefeito tentando a reeleição. Eduardo Paes com 54%. Marcelo Crivella com 21%. Aí em votos válidos, isso se traduz da seguinte forma: 71% para Eduardo Paes, 29% para o Crivella. A situação se encaminhando para termos Eduardo Paes no terceiro mandato de prefeito no Rio de Janeiro, Amanda. Eu acho que é um caminho fácil para a vitória, né? Ninguém esperava que fosse muito diferente, até porque o Marcelo Crivella tem 62% de rejeição, o prefeito mais rejeitado nas capitais no Brasil, então acho que não poderia ser diferente. Ele recebeu o apoio do presidente Bolsonaro no primeiro turno, continua recebendo o apoio no segundo turno, um pouco mais escondido. Marcelo Crivella teve semana passada em Brasília, o presidente gravou mais um vídeo com ele, mas se recusou a participar de eventos de rua, né? O Crivella queria arrastá-lo para participar de eventos de rua. Eu acho que, sabiamente, Bolsonaro se recusou porque o fracasso, a derrota dele parece iminente. Acho que tem outras capitais interessantes para a gente mostrar. A questão do Rio é a ligação do Eduardo Paes com Lula, com PT, com Sérgio Cabral. Ele é investigado, há lá denúncias de recebimento de propina. Marcelo Crivella também é investigado. Não, pois é, mas o único senão, assim, outro dia eu fui defender aqui o Eduardo Paes como prefeito, como gestor, ele foi muito bom. O BRT realmente, concordei que o BRT tinha que ser VLT, mas a reestruturação da zona portuária do Rio, ele fez algumas obras importantes. Tudo bem, havia muito dinheiro entrando no Rio ali, era pré-Copa, pré-Olimpíada. A questão é, né? O contexto é outro agora, as suspeitas né? sobre ele. Vamos dar uma olhadinha na pesquisa em Porto Alegre, MDB contra PCdoB. Segundo turno, Sebastião Melo do MDB com 53,1% dos votos. Manuela Dávila do PCdoB, 32,9%, em votos válidos 61,8% a 38,2%. Parece que a Manuela vai ficar pelo caminho aí no segundo turno. Pois é, aí você tem a figura do Sebastião Melo favorecido pela desistência já para chegar no segundo turno do Fortunati, né? Eu acho que foi muito importante essa movimentação no tabuleiro para a gente conseguir entender esse número do Sebastião Melo. E a Manuela realmente deve ficar pelo caminho, a Manuela que é quase um Guilherme Boulos, né? Tem um pouco mais de dificuldade para juntar as frases e tal, mas é tá quase bem recatada agora, né? Mais uma vez o fracasso visual, pelo menos. Mais uma vez o fracasso da esquerda, embora muita gente da imprensa torcedora esteja ali fazendo força para dizer que a esquerda avançou nessa eleição, tá aí mais um exemplo claro de que isso não deve acontecer. Mas eu acho que mostra uma renovação da esquerda nesse sentido, né? Tanto a Manuela Dávila como o Guilherme Boulos em Recife. Mas a Manuela tá aí faz tempo, hein? Não, mas uma renovação da esquerda que consegue se distanciar do PT e que essa força consegue se traduzir em votos, né? Um reposicionamento. Um reposicionamento da esquerda, acho que disso ninguém discorda, ganha ou perca essa eleição. Bom, sai a esquerda do Petrolão, Lacombe, entra a esquerda caviar agora. Deixa pra lá.
O Opinião no Ar está de volta e se você ainda não sabe, Rodrigo Constantino, jornalista, economista, estará com a gente agora como comentarista, como debatedor fixo. Em breve, a estreia do Rodrigo Constantino, que na semana passada participou com a gente, ele que mora na Flórida, nos Estados Unidos, então entrará diariamente pelo telão, que é um jornalista com larga experiência, o Globo, Veja, Isto É, Zero Hora, Gazeta do Povo ainda assina lá, Notícias do Dia, o principal jornal de Santa Catarina, eu sou colega do Rodrigo no ND. Então, Rodrigo Constantino, que bom, ficamos todos muito felizes com a contratação do Rodrigo, um grande amigo e um grande profissional, estará com a gente, então, diariamente aqui no Opinião no Ar. Opinião no Ar está chegando ao fim, 30 segundinhos só para Gabriel Kanner, primeiro, depois o deputado. Gabriel. Bom, agradeço muito, Lacombe, Amanda e Silvio. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, está sensacional. Fiquei muito feliz com a notícia do Rodrigo Constantino. Sem dúvida, é um reforço de peso aqui para o programa. O Constantino é um querido amigo também. Então, boa sorte a vocês e seguimos aqui na luta. Volte sempre, Gabriel. Muitíssimo obrigado. Deputado, por favor, suas considerações finais. Lacombe, foi um prazer estar com você, Silvio, Amanda, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu fiquei muito feliz pela notícia da contratação do Rodrigo Constantino, um cara que está aí na batalha dando a cara pelo liberalismo há muito tempo, então vem a somar muito. E quero parabenizar a Rede TV por apostar no formato, por apostar no debate qualificado e, assim, pistolisticamente falando, cumprir a sua função social como nenhuma outra emissora de TV aberta tem cumprido. Parabéns a todos vocês, o sucesso é merecido. Muitíssimo obrigado, deputado, muitíssimo obrigado. Essa é a ideia, a proposta do programa. Amanda, Silvio, até amanhã. Tem que se ver amanhã. Tchau, tchau.